seja o nome do nosso amado Senhor. Amém? Eu pediria, por gentileza, que o irmão Gerson viesse aqui para nós orarmos. Pai amoroso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, que tu nos concedes e reunidos neste lugar, podermos cantar hinos de louvor e adoração ao teu nome, ao nome do teu Filho Jesus Cristo. E também, Senhor, nesse momento, receber a tua palavra. Que tu nos concedas o espírito correto, para que a palavra, que é uma boa semente, possa encontrar local adequado em nossos corações. O propósito e a expectativa do nosso coração esta noite é que tu fales profundamente a cada um de nós, segundo o Senhor o encargo colocasse no coração do teu servo. Cobre-nos, Senhor, com teu sangue, livra-nos, Senhor, de toda dispersão, distração, para que, Senhor, a tua palavra possa fluir para a honra, glória e louvor do teu nome. Abençoamos a vida do irmão Gerson, que pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele possa manejar a verdade. Amém. Para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço. Graça e a paz, queridos. Irmãos e irmãs, o Senhor tem nos agraciado com esse privilégio de estar aqui nessa região de Fortaleza e cidades adjacentes. Para nós, de fato, é um privilégio, é uma bênção do Senhor. Tínhamos convite para estarmos em Mossoró. Estou com Miriam, minha esposa. Quem não conhece é a mais bonita dentre vocês. Isso é fácil de reconhecer. E o Senhor, a gente pensava em descansar um pouco aqui em Fortaleza, de alguns amigos, mas o Senhor tem seus arranjos, né? Em Atos 16, Paulo pensou em ir para um lugar, o Espírito Santo impediu. Ele pensou em ir para outra cidade, o Espírito de Cristo impediu. E ele teve um sonho de um varão que o convidou a passar a Macedônia, então ele entendeu ser a vontade do Senhor. Ele foi para a Macedônia. E essa tem sido a nossa oração, que ele nos guie, né? Coloque em nosso caminho pessoas, encargos, e nos dê percepção da sua vontade. Então, cremos que estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor, pela graça. É um prazer estar com vocês, conhecer mais irmãos e irmãs.
Só temos a agradecer ao Senhor e orarmos para que Ele possa usar todo esse tempo para a sua glória, para a edificação, possa nos conduzir. Nós estamos completamente incapazes de servir ao Senhor, de falar, de compreender, de ter discernimento. Só a obra do Espírito Santo pode fazer essas coisas, por isso nós nos curvamos sempre diante dele. Amém. Recebo a nossa saudação, a saudação, perdão, das minhas filhas e genros que vivem em Montemor. Montemor é uma cidade do interior de São Paulo, a 1 hora e meia de São Paulo, capital. Estamos perto de Campinas, mas nós somos do Rio de Janeiro. Já mudamos para várias cidades, estamos ali há alguns anos. E também há irmãos em vários lugares do Brasil e outros países que estão sempre orando por nós. E envio saudações para vocês também. Amém. Graças ao Senhor, que embora sendo muitos, somos um só. Amém. Qual Jesus Cristo, nosso Senhor, é a cabeça. E todo ele seja glorificado. Amém. Vamos abrir no livro de Salmos, versículo 3. Salmos, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se olhar um pouquinho acima, o verso 1, Davi começa dizendo: no Senhor me refugio. Ele está sendo perseguido, afrontado, diminuído, em grande batalha, e ele está fazendo a sua confissão, que o seu refúgio está no Senhor. Como vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Interessante essa consciência de Davi. Davi conhecia o Senhor. Aqueles que não conheciam o Senhor falaram: fuja para os montes, busca um refúgio, um esconderijo. Mas Davi fez do Senhor seu refúgio. Não há nenhum lugar seguro, não há garantia de nada, nem de felicidade, não há matéria, não há bens, não há dinheiro, não há nenhuma segurança que possa manter o homem seguro, a não ser do refúgio. O esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, onde nós não podemos encontrar descanso. Davi fez do Senhor o seu seguro, o seu refúgio, digo. E ele tinha essa percepção: se os fundamentos forem destruídos, o que o justo poderá fazer? Porque o reino está sendo abalado. Usurparam o reino, mudar os valores do reino, os princípios do reino. E Davi está vendo os alicerces, os fundamentos do reino serem abalados. E ele sabe que somente se voltando para o Senhor ele poderia estar guardado, para que Deus o retomasse e prosseguisse o seu propósito adiante. Muitas das vezes Satanás vem, sempre vem, com grande fúria para destruir a obra de Deus. E quando há um desparramar do povo de Deus, quando há uma ruína, transtorno, crises que Deus permite, sempre visando purificação, disciplina, a nossa tendência é perder completamente o chão e querer nos escondermos ou querer gerar nova solução. Mas, quando Deus permite isso, é para nos trazer de volta a esse refúgio e fortaleza que é o nosso Senhor.
Ele permitiu o reino do norte perseguir o seu povo no Antigo Testamento, e depois Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia, mas o seu propósito era purificar o povo pela disciplina para que eles voltassem a Jerusalém e restaurassem o testemunho do Senhor. Então nada está perdido. Ele está no trono sempre nos educando, nos ensinando, e requer de nós humildade para que possamos discernir a sua obra. Falando nesse termo, quando os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Ao mesmo tempo, precisamos cuidar dos alicerces. Em relação à obra de Deus, à igreja de Deus, Paulo disse que, como sábio arquiteto, lançou o fundamento e outro edificaria sobre ele, mas ninguém pode lançar outro fundamento. E esse fundamento nós sabemos que é o nosso Senhor. O inimigo quer sempre colocar coisas no lugar de Cristo. E sempre vai ruir. Mas quando você constrói a sua casa, você também começa com o fundamento. Muito interessante, né? Quando alguém vai comprar uma casa, leva a família, os parentes. Os jovens estão preocupados com algumas coisas, as crianças preocupadas com o quintal, as mulheres preocupadas com as janelas, as partes externas, algum aspecto interno. Os homens já vão ver as estruturas. Como será que foi feita essa casa? Como será que estão os fundamentos dos alicerces? E as colunas? Será que essa casa aguenta uma outra estrutura sobre ela? Porque a janela você pode trocar de lugar, a porta. Você pode tirar a parede, colocar a parede, mas os fundamentos e as colunas não pode. Senão vai ruir. Então, quando Davi está falando isso, e nós podemos aplicar essa fala de Davi em tudo que diz respeito à instituição, do ponto de vista de Deus, a casa, a obra de Deus, nós podemos tocar especialmente em algo central, que é a família. Fundamentos para a família. Que, se Deus nos der graça, vamos poder considerar, não de maneira tão ampla, mas refletir algumas coisas, alguns princípios, e queira Deus nos inspirar e nos provocar reflexão para considerar os nossos alicerces, como está a nossa vida como família, a vontade do Senhor, o pensamento do Senhor sobre a igreja edificada também na base de família. Se quisermos uma igreja saudável, forte, precisamos de famílias fortes. Em uma das biografias de Watchman Nee, na verdade, Uma Família Cristã Normal é uma obra muito antiga do Watchman Nee, traduzida ao português pela obra cristã A Maturidade. Naquelas lições básicas, 52 lições básicas que ele deu lá em China, uma delas é sobre a família cristã normal. E ele disse que gastou cerca de um terço a um quarto, cuidando de família, do seu ministério. Um quarto, um terço do seu ministério cuidando de família. E ele disse que aqueles que já estão casados não há muito a ser feito, a não ser encorajar a paciência, a misericórdia, a longanimidade, para se ajustarem. Mas a geração dos mais novos, especialmente os solteiros, sim, precisamos trabalhar e preparar a próxima geração. Mas foi impressionante que, na minha pequena história como editor, por misericórdia, eu sou um editor da editora da Classe, eu fui pesquisar obreiros que tinham obras, livros sobre família. E existiam muitos livros sobre família, mas raramente encontrei irmãos de grande envergadura e peso falando sobre família. E isso me preocupou demasiadamente, porque quando edificamos uma obra, ou tentamos trabalhar em coisas, ou ministério, que não toma a família por base, provavelmente essa obra está destinada ao fracasso. Eu encontrei bons livros, mas não muitos livros. Encontrei muitos assuntos de muitos outros, mas literatura clássica sobre família ainda era algo muito escasso. E isso é de grande preocupação, porque há uma inversão de valores. Deus começou a sua obra com família, lá no Éden, edificou a sua obra durante os séculos, no Antigo Testamento e no Novo, por meio de famílias.
E o livro do Apocalipse é o desfecho, a culminação, e você vai encontrar a grande família, ou a família central, que é a união de Cristo e a igreja. Então não tem obra de Deus fora de família, seja no sentido literal e alegórico, tipológico, a família faz parte da linha central do Senhor. O Senhor escolheu Abraão porque disse que ele ia ordenar a sua casa e os seus filhos. Ele queria uma linhagem de piedosos. E o inimigo sempre atacou a família. Até mesmo quando Paulo fala das características de alguém que seria um presbítero, que Timóteo deveria observar em 1 Timóteo 3, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, convém que o presbítero seja. Acho que todos nós lembramos, né? Qual é o primeiro item que Paulo ressalta? Convém que um presbítero seja. O que ele deve ser? Marido de uma só mulher. E ele vai começar a falar do caráter desse homem dentro da sua casa. A relação dele com a esposa, a relação dele com os filhos, a relação dele com a sociedade, a relação dele com a palavra. Porque ele chega a dizer que se alguém não governar bem a sua própria casa, como terá ele cuidado com a casa de Deus? Ou seja, ele vai ser na casa de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus, exatamente o que ele é com a sua casa. De maneira que o que será mais importante não é tanto se ele tem uma doutrina correta, ainda que isso seja importante, mas é que tipo de caráter, de formação é esse homem, que tipo de personalidade. Nós sempre nos revelamos de maneira como somos de fato em nossa casa. Você pode ser alguém lá na sua empresa, entre as pessoas, no púlpito, e você camuflar e disfarçar algo que de fato não seja. Talvez um impostor tentando expressar um tipo de estilo de vida que não é real com a personalidade que se é em sua casa. Há uma anedota, mas dizem que foi verdade, que um pastor era muito poderoso no púlpito, com uma sabedoria maravilhosa, carinhoso, e um dia parou um caminhão de mudança em frente ao templo. E era a esposa dele com a família. E ela derramou a mudança dentro do templo. Colocou a mudança, queria a mobília dela, cama, geladeira. Eu disse, mas o que está acontecendo? Eu sou casado, mas eu quero esse homem aí como esposo, não aquele que eu tenho em casa. Aqui é um anjo, lá é um demônio. Então, é possível que venhamos ser impostores, ostentando uma aparência de realidade que, de fato, em nosso lar não somos assim. A espiritualidade dos cristãos é testada dentro da sua casa. Há um livro de Bob Mumford chamado A Patrola de Deus. Ele diz, está orando, Deus, mostra-me sua vontade, faz a tua obra, aquela oração bem consagrada. E ele teve uma visão de uma patrola, aquele trator que vem para abrir o caminho, arrancar tudo que não deve. E ele viu e repreendeu, pensando que era Satanás. E não era Satanás. Aquele era o Espírito Santo, era Deus mesmo. E ele foi quebrado. Ele foi atropelado por um trem, parou, internado no hospital. Quando ele ouviu aquele sussurro, Bob, ele, eu vim aqui, Senhor. Agora você está ouvindo. O trem teve que atropelar. E ele fala um pouco sobre essa questão da família. E uma das falas que seu livro, de mais de 30 anos, que me impressionou é que ele usa uma frase, provavelmente nós precisaremos muito mais da graça e do socorro do Espírito Santo para viver a vida da família como Deus quer, do que propriamente para o próprio ministério. Nossa. Alguém que tem o dom da palavra, liderança, tantos outros serviços, tanto de irmãos como de irmãs, claro, precisamos da graça, mas nada será mais desafiador do que viver um casamento e uma família saudável no seu lar. Alguém pode ser grande empresário, bem-sucedido, mas em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer que a glória do homem é a sua esposa. Então, você quer ver um homem bem-sucedido, não olha para o seu cartão de crédito, seu carro, sua vida social. Graças a Deus por tudo isso, mas olhe para a esposa. E ali você vai saber se ele é um homem de real valor ou não. A glória do marido ou de um homem
é a sua mulher, não são as suas coisas terrenas. Então, que desafio termos uma família ajustada. Alguém pode ser um grande orador, falar para multidões, mas ter dificuldade de diálogo com a sua esposa e com seus filhos. Um homem estava completando 50 anos de casado com a sua esposa, uma única mulher. Ele disse, finalmente, depois de 50 anos, estou começando a entender minha esposa. Uau, que desafio grande, né? Eu contei lá em Mossoró, e isso é uma verdade. Eu vi um vídeo de John MacArthur, John Piper e D.A. Carson, são pastores da linha reformada de grande respeito, prestígio. Graças a Deus por esses servos preciosos. E eles falando de família, um deles conversou também com o casal que estava completando 50 anos. Vocês tiveram crise? Sim. Nunca desejaram se divorciar? Perguntou para a esposa. Falou, não, Deus odeia o divórcio, está lá no livro de Malaquias. Agora, matar ele, muitas vezes. Isso que não... Parece que muita gente se identifica com isso. Então, precisamos considerar essa questão de fundamento da família, porque uma vez rompidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E, infelizmente, a família muitas das vezes não tem sido priorizada e nós temos muitas crises nas famílias, os matrimônios, os filhos com seus pais, os pais com seus filhos. Precisamos rever os nossos alicerces. Estamos tomando a forma do mundo ou se estamos educados, estamos sendo educados na cultura do reino? O que exatamente, como é o pensamento de Deus em relação à família? Para mim isso é tão relevante, que tem um episódio com Jesus que sempre me chamou a atenção, está em Mateus 19. Aqueles escribas e fariseus se aproximaram de Jesus, eles poderiam fazer tantas perguntas para Jesus. Qual foi a pergunta que eles fizeram? É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Parece que, diante do cenário cultural da época, da sociedade judaica, o que mais incomodava, mais do que a vinda do Messias, mais do que serem livres do governo do Império de Roma, que eles eram tão apertados e injustamente sofriam questões políticas e impostos, parece que o que mais incomodava eles é essa questão. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Estão perguntando a Jesus, tentando a Jesus. É esse que diz o texto de Mateus 19. Haviam dois rabinos naquela época, Hillel e Shammai. Hillel acreditava que se poderia separar por qualquer motivo. E Shammai cria que somente em caso de adultério. Todo Israel estava dividido por essas duas escolas rabínicas. E eles foram, como tentaram Jesus em várias coisas, também foram tentar Jesus nisso. Jesus sabiamente responde, vocês não têm lido? Puxa, como perguntar aos eruditos da época, aos mestres, que eram treinados desde a sua infância para conhecer a lei de Moisés, e agora são os doutores que ensinam Israel. Vocês não têm lido? É uma pergunta irônica, porque eles estavam lendo as Escrituras com os óculos do preconceito, da religiosidade e da dureza do coração. Vocês não têm lido que no começo Deus criou homem e mulher e disse, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois serão apenas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. É isso que está lá no princípio. No princípio Deus fez assim. Então eles responderam, mas por que Moisés mandou da carta de divórcio? Mas Moisés não mandou da carta de divórcio. Jesus disse que Moisés permitiu da carta de divórcio. Então eles estavam sendo, a mente deles, a teologia deles,
os costumes dele estavam entrando em contradição com os fundamentos do casamento da família. Jesus respondeu: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Porém, no princípio não foi assim. Então, nossa vida poderá ser dirigida pelo princípio de Deus ou pela permissão de Deus por causa da dureza do coração. Mas a permissão de Deus não representa a sua aprovação, o seu prazer, o seu propósito. É uma permissão por causa da dureza, mas a sua vontade sempre recai sobre. No princípio não foi assim. Deus permitiu por causa da dureza do vosso coração. E Moisés deu a carta dele. Autorizou da carta dele. Eles acharam aquele discurso muito duro, inclusive, especialmente os discípulos. Porque Jesus interpretou a lei dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que deixar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E se ela casa com outra, ela também está adulterando. Então eles falaram, os discípulos, assim, mas se essa é a realidade em relação ao homem e à mulher, então nem compensa casar. Ou seja, se eu vou casar com uma mulher, eu vou ter que ficar ela pela vida inteira com uma só mulher. Salomão teve 1.700 mulheres, umas 300 concubinas. E aí você vai encontrar a história dos pais, a história de vários do passado que tiveram mulheres. E era essa questão, obrigado, irmão. Essa questão de conceber mulheres e concubinas era algo do Oriente Médio antigo, inclusive do Egito, de outras nações. Se essa é a realidade entre o homem e a mulher, se for poder ter uma mulher, não começa a casar. Os discípulos responderam. Então Jesus diz: olha, a nem todos foi dado receber esse mandamento, essa sentença. Há eunuco que nascer eunuco, há eunuco que os homens o tornaram eunuco, e há eunuco que se fez eunuco por causa do reino. Quem puder receber isso, receba. Mas os adúlteros não herdariam o reino. Então, esse é o coração do homem. É isso que o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Tantas perguntas para fazer ao Senhor. E isso inquietava mais aquela geração. Então, graças ao Senhor que aqueles que nascem do alto recebem a nova natureza, a natureza de Deus, e agora pela vida do seu Filho que habita em nós, nós podemos viver de acordo com a palavra de Deus e honrar a Deus no nosso casamento, na nossa família. Não faltará graça abundante. Por outro lado, precisamos considerar o fundamento do casamento. O fundamento é uma instituição divina, não é um acaso, não é uma invenção humana, não é um acontecimento sem fim ou sem propósito. E por ser uma instituição divina, Deus proveu graça abundante para podermos viver o casamento segundo a sua vontade. E Ele é fiel e poderoso para nos sustentar. O casamento também é um meio de Deus nos transformar à imagem do seu Filho. Aquele propósito maravilhoso de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aquele propósito, ele vai dizer que é nos conformar à imagem do seu Filho. Tudo tem a ver com Cristo. Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração. E dentre os sentimentos mais profundos, aí está o casamento. Porque ele é um tipo da relação da Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como Paulo vai dizer em Efésios 5, grande é esse mistério, falando de marido e mulher, no 32 do capítulo 5, ele vai dizer que se refere a Cristo e a igreja. Quer dizer que o matrimônio é uma ilustração desse casamento eterno entre Cristo e a igreja. Nós temos uma grande responsabilidade de representar a Deus no nosso casamento e na nossa família.
vamos ver um versículo central do pensamento de Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Amém. Paulo está de joelhos. É uma carta tão profunda, falando de realidades eternas, esse grande mistério da vontade de Deus, e num determinado momento, Paulo vai introduzir essa oração. Temos a primeira oração dele no capítulo 1, do 15 em diante, e agora a segunda oração de Paulo nessa carta, a partir do 3,14. Mas olha essa consciência de Paulo: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo está dizendo que toda a família, toda a classe angelical, todos os seres viventes, todos os seres criados, seja no céu, as miríades celestiais, ou na terra, as famílias, recebe o nome. A palavra família aqui vem da palavra pátria, que é a derivação de pater, onde vem a palavra do grego para paternidade. Paulo está dizendo que toda a paternidade nos céus e na terra, ela procede do Pai Celestial. Podemos conhecer Deus como soberano, Senhor dos Exércitos, Deus Criador, mas precisamos, sobretudo, conhecê-lo como nosso Pai. Isso é tão sublime que somente no Evangelho de João, nas suas cartas do Apocalipse, a palavra Pai e palavras derivadas aparecem pelo menos 100 vezes. João é aquele que vem como o último dentre os 12 apóstolos, e depois também de Paulo e Barnabé, os apóstolos pioneiros que morreram. Ele vem costurando as redes da obra de Deus, procurando restaurar o testemunho do Senhor, já que estava aparecendo tantas falsas doutrinas, heresias, falsos profetas, e um deles é o gnosticismo. E João vem restaurando o testemunho do Senhor, trabalhando essa palavra poderosa. Ele sempre vai usar a palavra princípio. Em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Esse começa o Evangelho de João. Quando você vai ver a primeira carta dele, a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o que era desde o princípio. No capítulo 2, ele vai dizer: se em vocês habitarem o que vocês habitaram, o que vocês ouviram, receberam desde o princípio, vocês também permanecerão no Pai e no seu Filho. Essa preocupação que João tinha de que as coisas principais ou fundamentais fossem removidas para se estabelecer coisas novas. O inimigo sabe que se remover os fundamentos, tudo vai desmoronar. E essa tem sido a batalha. Então, ele chama o seu povo de volta. E aqui Paulo está dizendo: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso modelo de família, esse é o nosso modelo de comunhão, esse é o nosso modelo de unidade, esse é o nosso modelo de amor. E Paulo se põe diante do Pai, porque naquela época, tanto que João falou, quem nega o Filho também não tem o Pai, quem nega o Pai não tem o Filho. Havia já um movimento introduzindo ali uma heresia, como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem uma pessoa só. E isso é modalismo, chamado na teologia. Houve um teólogo lá pelo terceiro século, chamado Sabélio, que introduziu essa doutrina sabelianista, o sabelianismo, e depois apelidada de modalismo.
E a família é um modo de Deus preservar essa revelação da Trindade e da gente manter essa relação como pai com os nossos filhos, marido com suas esposas, esposas com seus maridos e mulheres como mães. A família ser uma expressão na terra da família celestial. De maneira que a primeira missão de um homem casado e pai é representar a paternidade de Deus na sua casa. Porque a imagem que nossos filhos terão do Pai Celestial ou de Deus é a imagem que vê no seu próprio pai terreno. A ciência, a psicologia atesta isso, de que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo ensinamento, uma didática que não esteja a ver com a expressão da pessoa, do seu próprio pai e da sua mãe. Claro, precisamos ensinar os ensinamentos, mas nada é mais eficaz no ensinamento dos filhos do que o que eles veem no relacionamento entre pai e mãe e seus filhos. Que tipo de pai é você? Que tipo de pai sou eu? Que tipo de mãe? O que estamos representando? Será que temos consciência dessa missão, de que toda a família dos céus e na terra procede dessa paternidade, que é a paternidade de Deus, e agora nós estamos encarregados, fomos encarregados de representar essa paternidade na terra, nos nossos lares. Por exemplo, a Escritura diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Puxa, mas como é que Cristo amou a sua igreja? Ele morreu. Ele viveu por ela. Ele protegeu ela. Ele deu a sua vida por ela. Mas às vezes o conceito nosso de cabeça é como se fosse chefe. E exercitamos muitas das vezes um autoritarismo legalista que impõe, que torce, que viola, que esmaga, que entristece, que fere. No lugar de transmitir a vida de Deus por meio do amor. É claro que precisa de liderança na casa. Deus colocou o marido como cabeça, a mulher como sua ajudadora. Está desde o Éden, né? O Senhor falou para Adão, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Não diz que faria uma ajudadora idônea. Ela não é dona, não deveria ser dona do marido. É ajudadora idônea. Pode tirar o isso, não vira dona. Não tem ajudadora idônea, né? Mas que responsabilidade nós temos de viver o casamento não segundo a sociedade moral, deturpada, degradada. Cada vez mais a família tem sido atacada. Mas sim os princípios da família segundo a vontade de Deus. Que responsabilidade enorme é essa que nós fomos chamados. Quando vamos ver a questão de fundamentos, em primeiro lugar, a família ela é originada por Deus. É a vontade de Deus. E Deus estabeleceu princípios para viver essa família segundo o que Ele quer. Então, se Ele é aquele que originou, nós precisamos voltar-nos completamente a Ele para aprendermos dele e contar com a sua graça para como honrá-lo na família. Pedro vai dizer que não foi com coisas corruptíveis que fomos comprados da nossa vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, ouro e prata, que ele vai dizer. Mas ele vai dizer que nós herdamos uma forma de viver, herdamos dos nossos pais, uma vã maneira de viver. Ou seja, nós herdamos uma tradição. Mesmo quando nos casamos e vão viver conforme o livro de Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar sua mulher, tem que deixar pai e mãe. Mas às vezes deixamos fisicamente, mas psicologicamente. Nós introduzimos os nossos pais ou sogros para dentro dos nossos lares. No costumes, na fala, no comportamento, no pensamento. E repetimos os erros dos nossos pais
naquelas partes que, embora foram nossos pais que fizeram o melhor que puderam por nós, devemos amá-los, honrá-los. Mas tem coisas que, se eles não conheciam ao Senhor, provavelmente, em algum nível, alguma etapa da vida conjugal, pode ser que nos legaram comportamentos que não deveríamos trazer para dentro do nosso lar. Lendo um livro, há um caso bem interessante, que a esposa sempre quer fazer uma carne assada, ela pegava a ponta da carne e cortava um pedaço bem grande. E um dia a mãe dela veio à sua casa e ela foi fazer a carne assada para a família, e a mãe falou: minha filha, por que você está cortando um pedaço da carne? Ué, mas a senhora cortava. Pois é, eu cortava porque o meu tabuleiro era pequeno. Não cabia carne, o seu é grande. Então, ela repetia sem saber o porquê estava repetindo. E, às vezes, nós fazemos coisas, alguns comportamentos, por exemplo, meus pais, eu não tive uma boa educação. Meu pai foi um alcoólatra. Ele morreu muito cedo e eu fui para 2 colégios internos, um interno e o outro semi-interno. Então, eu nunca tive aquele ambiente de beijo, carinho. Meu pai era vara e cinto. É interessante, tem muita coisa boa que eu aprendi com ele. Né? Se o papai estivesse conversando com uma pessoa, a gente não podia passar no meio, nem do lado. E se passasse do lado de fora, a janela estivesse aberta, se a gente parasse para olhar, mas se ele olhasse para a gente, as pernas até tremiam. E ele tinha um lugar na mesa dele, ele falava uma vez só conosco. Não era cristão. Então havia um respeito da autoridade do pai. Mas hoje, às vezes um pai, uma mãe vai falar 5 vezes. Tempo desse, uns 4, 5 anos, minha filha esteve numa cidade e depois a irmã que a hospedou por um tempo, deve ter mais de 5 anos, falou assim: Gé, você achou que a sua filha X estava meio fria no Senhor, meio assim? Ela me chamou um dia e falou para mim: olha, desculpa falar algo para você, eu estou vendo você chamando a sua filha várias vezes, que se ela não vir, você vai lá e você vai não sei o quê. Então, meu pai falava uma vez só com a gente. Então, se fala e não cumpre, você fortalece o egoísmo da criança. É melhor não prometer que vai. Ou quando seu pai chegar, ele vai te corrigir. Então, nós vamos massageando o ego da criança desde pequeno, dando tudo que o filhinho quer, e quando ele cresce como um grande egoísta. E ele não vai servir nem para a sociedade para trabalhar, porque não quer cumprir horário, não quer obedecer patrão, não quer participar da autoridade. A mamãe arrumou a cama, lavou a louça, lavou seu tênis, lavou seu tênis, sua toalha molhada, fez tudo por ele. Então, vai massageando o menino para crescer um homem egoísta. E amanhã ele quer que a sua esposa seja sua escrava. E é um perigo que, se você pavimentar o coração do seu filho para não obedecer, raramente ele vai, inclusive, ter facilidade para crer no Evangelho e ser um discípulo de Jesus, que é uma vida de renúncia, é uma vida de obediência. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade completamente distante dos princípios judaico-cristãos da Bíblia. E cada vez mais a família hoje está sendo atacada. Desde a origem do comunismo, uma das coisas que Karl Marx ensinava era a desintegração da família. Por quê? Porque o Estado queria governar a sociedade. E se os pais ensinam os seus filhos a moralidade, a educação, será um grande problema para o Estado comunista. Então, é melhor os pais não terem autoridade sobre seus filhos, não terem integridade, não terem liderança, e o Estado educa a sua casa. Tem um pensador, filósofo e cristão, que ele dizia que, é Chesterton o nome dele, que o feminismo causou algo tão esdrúxulo, tão terrível, que ele convenceu as mulheres que vale a pena ela se sujeitar a uma carga grande de horário, se submeter aos seus patrões, para ganhar um salário, às vezes, que não vale a pena, e abandonar os seus filhos na sua casa,
mas que seria uma tragédia elas servir os seus maridos e a sua família do lar. Estão entendendo? Então você tira as esposas de casa, o marido que deve ser o provedor, ele perde a sua liderança e agora vai ter uma competição profissional. Se tiverem duas bolsas dentro de uma casa, o seu dinheiro e o meu dinheiro, aí está o inferno dentro da casa. E a gente está vivendo esse momento. É claro que nós devemos buscar o equilíbrio e a flexibilidade, especialmente quando o casal quer construir uma casa. É lícito que a mulher ajude, que trabalhe, desde que não entregue não sacrifique seus filhos. E eles se percam, porque dinheiro nenhum vai poder comprar a alma dos nossos filhos. Eu comecei a ler um livro sobre Eros redimido. Parei de ler porque chegou uma parte que estava muito forte para mim. Já tem uns 10 anos. Quando as crianças são abandonadas pelos seus pais, elas são entregues, especialmente pela mãe, às creches, às escolas, e aí vão para ambientes seculares, e muitas delas sofrem abusos sexuais quando crianças. E se você entrega suas crianças para uma educação secular, onde é pregada essa ideologia, o aborto, por exemplo, e valores tão subversivos, você está pagando para desviar a alma dos seus filhos. No passado, no Antigo Testamento, algumas mães sacrificavam suas crianças entregando-as ao deus Moloque, que era um ídolo enorme, de bronze, um buraco no meio, e aqui tinha as brasas e o fogo incandescente. Colocava as crianças nos braços, elas iam caindo em chamas e era engolido para agradar esse Deus. Para que houvesse uma grande safra, uma grande colheita, ele sacrificava seus filhos. Manassés, o rei de Israel, sacrificou seus filhos a Moloque. Eu acho que nenhum de nós tínhamos coragem de fazer isso, né? Pelo menos em plena sanidade mental, né? Mas, sem perceber, nós entregamos nossos filhos a Moloque espiritualmente quando nós deixamos de educar os nossos. Quando o altar da sua casa ou da minha casa for uma televisão e no lugar da oração e de uma vida de família ao redor da mesa, quando os pais não têm tempo para o diálogo na mesa, mas eles gastam muito tempo só em trabalho e lazer, e nós sacrificamos os mandamentos do Senhor de trazer os nossos filhos a Ele, estamos entregando nossos filhos a Moloque, de certa forma. Então o homem tem essa grande responsabilidade de representar a Deus na família. Paulo está dizendo que se colocava de joelhos diante do Pai. Claro que na mente de Paulo, quando lemos todas as suas cartas, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Várias vezes ele começa as suas cartas falando do Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orava ao Pai, em nome de Jesus, no poder e na graça do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus falou nos seus evangelhos, especialmente, em João, ele diz assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Senhor, ensina-nos a orar. E ele foi ensinado. Como que ele começa? Pai nosso que está no céu. Então ele quer que nós voltemos à paternidade de Deus para representar essa paternidade na terra. Então precisamos ter essa consciência da relação de um único Deus que de fato é único, porém subsistindo em três pessoas, uma em natureza e essência, as três pessoas da divindade, mas com essa relação exemplar para nós. Mas assim como numa família, às vezes acontece, a mãe se torna advogada do filho. O pai vai corrigir o filho ou chamar a atenção, a mãe entra na frente. Ela está anulando a autoridade do pai e tomando um papel que não é dela, no caso de exercer autoridade paternal. Crianças que são educadas com a maior influência sendo a mãe e não o pai, ela tem uma grande tendência ao feminismo, ou se tornar afeminada, ou inclusive homossexual.
Então, o papel do pai dentro da casa, a figura do pai, da autoridade, junto com a mãe, é claro. A mãe é acolhedora, é aquela que protege, aquela que alimenta, que amamenta, mas o pai é aquele que exerce a autoridade, que dá rumo, que protege. Mas assim como numa casa pode haver preferências entre um e outro e haver detrimento, às vezes em relação ao nosso próprio Deus nós criamos algumas preferências e perdemos o discernimento. E sem perceber, se a nossa relação com Deus não estiver ajustada conforme as Escrituras, a nossa mentalidade de família também vai afetar a nossa própria família. Por exemplo, nós às vezes oramos assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, assim, assim, e oramos em nome de Jesus. Então a gente, mesmo que seja inconsciente, na maioria das vezes é assim, nós anulamos o Deus Pai, nos dirigindo ao Filho, não que seja errado orar ao Filho, mas é um equívoco considerar que o Filho é o Pai. E nós oramos a Jesus e oramos em nome de Jesus. Sendo que Jesus nos orientou: Pai nosso que está no céu. E João, vamos pegar do 15, 16, 17, ele nos ensina a orar ao Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então ele está nos ensinando que a nossa oração deveria ser: Pai, nosso Pai, Pai Celestial, nos achegamos a Ti por meio de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Redentor, o nosso advogado. Amém. Nós oramos, que o Senhor nos abençoe e nos dirija. Então você está preservando essa relação da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito. E é o Espírito Santo que nos inspira, porque não sabemos orar como convém. Mas é Ele que nos ajuda em nossa fraqueza em relação à oração, está em Romanos 12. E Ele ora por meio de nós com gemidos. Vocês lembram disso, né? Então, assim, precisamos restaurar o nosso pensamento bíblico cristão com aquela teologia clássica dos primeiros pais da história, tanto da doutrina central da fé, como temos aí cerca de 2.000 anos de história da igreja, para que a maneira que nos relacionamos com Deus também traga cura no nosso relacionamento conjugal e no nosso relacionamento com a família. Mas se nós já começamos a orar errado, ou no sentido equivocado, e se nós nos relacionamos errado ou equivocado com o nosso próprio Pai Celestial, como vamos esperar que dentro dos nossos lares a nossa relação será saudável? Eu estou apenas provocando vocês a pensar um pouquinho também. Já que é para falar de fundamentos da família, precisamos voltar ao primeiro fundamento, que é o nosso Pai, ou o nosso Deus, porque a família procede dele e é para sustentar o seu testemunho e a nossa relação como pais, mães e filhos dentro dos nossos lares. Todo líder que tiver uma crise de personalidade, paternidade dentro do seu lar, ele vai refletir uma liderança desequilibrada da igreja. Líderes autoritários quase sempre vão gerar distúrbios psicológicos, às vezes mentais, crises, traumas, depressão no rebanho da igreja. Mas quando você pega um líder tirano, abusivo, se for com calma, indo ver a Eurice, olha que a Eurice está lá na sua casa. A maneira que seu pai lidou com ele. A figura de Deus é a figura do pai que ele tem, ou que teve. Então aquele filho rebelde pode se tornar um homem narcisista, uma mulher narcisista. E se ele for um líder narcisista, ele será egoísta. Ele vai tirar o lugar de Deus e do seu filho e vai querer introduzir a si mesmo no lugar dessa autoridade maior que é o Senhor. A palavra de Deus vai ficar de lado e a sua opinião vai prevalecer. E nós nos tornaremos seus súditos, seus escravos, não discípulos de Cristo. Então, a liderança, por isso que Paulo começa: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja,
Convém que o presbítero seja o quê? Um grande líder, um teólogo, alguém que teve muitas conferências. Não. Para. Primeiro, marido de uma só mulher. Uma só mulher. Falei para o meu médico agora recente, estamos completando tantos anos de casado. Ele falou, mas com a mesma esposa? Eu falei, com a mesma esposa. Ele falou, Gerson, isso é um patrimônio. Ele ficou escandalizado. Porque no mundo isso não é mais, digamos, vamos dizer, um mérito, né? Uma vantagem para o homem. Tem uma mulher mais de 30 anos. Não é muito comum, né? Mas nós encontramos Paulo chamando, apontando para a liderança aqueles que têm também uma vida familiar ajustada, um caráter amadurecido, claro, com a espiritualidade, com a doutrina cristã, com a liderança cristã, mas se não toma a família como base, nós teremos muitos problemas. Então, queridos, por esta razão, Efésios 3,14, eu me ponho de joelhos diante do Pai. O homem é medido pelo tanto de exercício que ele tem de joelhos em oração. Quando eu era muito jovem, havia um costume entre nós de olhar os joelhos dos varões. Se tiver cabelo, não valia muita coisa, não. Pode estar todo arrumadinho, mas se tem cabelo... Agora, quando não tinha cabelo, falou, opa, isso aí é raiz, né? Ou seja, era um homem de oração. Né? Depois vocês olham os cabelos aí, viu? Os joelhos. Não vale raspados. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. A razão aqui é o propósito eterno, mas Paulo lidava com Deus, em primeiro lugar, como seu Pai. Seu Pai Celestial. Muitos irmãos têm muitas crises, inclusive religiosas, porque não conhecem a paternidade de Deus. Tem medo de Deus. Tem gente que não se consagra a Deus como se Deus fosse um injusto, um tirano. Mas ele vai tirar isso de mim? E se eu me consagrar? Vai faltar isso, vai faltar aquilo? E se ele me chamar para o ministério? Muitos oram, só enviem trabalhadores para a sua seara. Mas parece que lá dentro fala assim, desde que não sejam meus filhos. Ou seja, nós não conhecemos de fato a Deus como nosso Pai. Nosso Pai de amor. Aquela parte de Romanos 8, lá 32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Não deveríamos duvidar da paternidade de Deus. Os eruditos dizem que no grego clássico, quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não existisse o mundo inteiro, mas tivesse só você e a mim, uma única pessoa, o seu filho ainda assim viria. O seu filho assim ainda amaria. O seu amor é indescritível. Provavelmente gastaremos toda a eternidade e ainda assim não conheceremos a profundidade desse amor e dessa relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós conhecemos muito pouco a Deus como Pai, e por isso tanta ansiedade, depressão, crise de pânico, insônia e tanta coisa. Porque, dizia Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual os santos, em grande tribulação, descansam a sua alma. Quando conhecemos a soberania de Deus, de que nada está fora do seu controle, podemos descansar. Nós temos um Pai que sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Mas quando não conhecemos a paternidade de Deus e o casamento passa a ser algo tendo um fim em si mesmo, nós vamos gerar grandes problemas conjugais e para os nossos filhos. Sobretudo, o casamento é para expressar a glória de Deus. Por isso deveríamos buscar a Deus. Então, a origem do fundamento é Deus mesmo. O propósito do casamento é a glória de Deus. É um meio de transformação
Quase sempre os casais pensam, os cônjuges, será que casei com o homem errado? Ou com a pessoa certa? E a mulher também pensa. Porque no começo ele era um príncipe, mas de repente se transformou em um dragão. E ela era uma princesa, mas, meu Deus, parece mais a Eva antiga. Até o homem descobrir que a mulher pode falar. A mulher irritada, ela pode falar 2 horas sem parar. E no final ela falar assim, vou falar mais nada. Diz os psicólogos que as mulheres chegam a falar em média 25.000 palavras por dia. O homem fala umas 10.000. Aí depois ela pensa, será que meu marido me ama? Que eu vou conversar com ele, depois ele quase não responde. Mas por quê? Porque ele já falou tudo, tinha que falar muito rápido. Ela ainda tem uns 15.000 para falar. Então tem só o Senhor para dar sabedoria e graça para 2 pessoas diferentes, personalidade diferente, criação diferente, gosto diferente, e juntar os 2. Leva tempo para se alinhar, esse processo de adaptação. Mas um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Então, somente marido e mulher com Cristo no centro, nós poderemos viver uma vida conjugal, aonde não faltará graça. Não é que não faltará crise. Vai dar vontade de matar-se, como sincero. Mas o Senhor é aquele que transforma todas as coisas. Onde abundou o pecado superabundou a graça. Que lição maravilhosa que Jesus começa os seus sinais, os seus milagres do Evangelho de João nas bodas de Caná, né? Na celebração de um casamento. E quando termina o vinho, ele transforma a água em vinho, e esse vinho que vem depois, o vinho mais velho, é melhor. Ou seja, quando o casamento passa por aquela primeira fase ali de romantismo, não que o romantismo deve acabar, mas essa ilusão, esse período que vem depois, ele é muito superior, ele é muito. Aqueles que vivem uma vida conjugal há muitos anos, provavelmente estão vivendo a melhor fase do seu casamento, quando nós honramos o Senhor. Né? Então, queridos, destruir os fundamentos que poderá fazer o homem. Nós temos muitas crises, porque queremos viver uma vida de família, uma vida profissional, uma vida social e tantas coisas, mas quebrando princípios. E quando essas coisas acontecem, aí tudo será desencadeado. Vocês lembram qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. O último capítulo é capítulo 4. As últimas palavras, o profeta vai dizer que eles voltaram de Babilônia para Jerusalém. E eles aprenderam muitas coisas que Deus abomina. E o profeta diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, que eu vos dei no Monte Horebe, para que vocês observarem. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual será a missão dele? Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e destrua a terra com maldição. Essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. Começa em Gênesis com família, com bênção, termina o Antigo Testamento com maldição, por causa de famílias dilaceradas. Começa o Novo Testamento vindo João Batista no espírito de Elias para restaurar famílias e preparar o caminho do Senhor, obviamente. E termina o livro do Apocalipse com famílias restauradas. Mas quando ele diz que o motivo da terra está passando maldição, colapso, crise, fenômenos na natureza, tudo isso é o resultado porque famílias estavam vivendo uma vida desordenada, destruída, em contradição com a vontade de Deus. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Quantas vezes o coração dos pais está voltado para negócio, para dinheiro, para sucesso, sem entender que o filho não é um peso, os filhos não são um peso. Os filhos, na verdade, é o nosso, entre aspas, negócio, é a nossa missão, é o nosso ministério criar filhos para Deus. Mas quando os filhos se tornam um peso,
que pesar no coração. Puxa, por que tive filhos tão cedo? Por que 2 ou 3? Por que não um só? E que sacrifício! Nós começamos a amaldiçoar os nossos filhos. E aqueles homens tinham o coração voltado para outras coisas em detrimento da família, e os filhos tinham crise de rompimento geracional com seus pais. Era um rompimento tanto com a paternidade ministerial, como também com a paternidade física familiar dos seus pais. Tanto que Paulo vai dizer em Efésios 6, 1, que os filhos devem honrar os seus pais, para que eles vivam longamente sobre a terra e tudo lhes vá bem. E esse é o primeiro mandamento que começa. Se tem algo que Deus não suporta, não é que ele não suporta, ele não tolera, é quando os filhos desrespeitam seus pais. E quando os seus pais colocam outros valores, prioridades no lugar dos seus filhos. Ou o marido no lugar da esposa e a esposa no lugar do marido. Deus é um Deus de família. Nós atraímos a disciplina de Deus sobre a nossa casa, inclusive os nossos negócios. Muitos não podem prosperar, porque se eles prosperarem, eles vão gerar mais danos para a sua família. Então, a falta de família ajustada, tanto que no livro de Ageu aconteceu isso. O profeta Ageu começa falando: assim diz o Senhor, esse povo diz, não vê ainda o tempo de edificar a casa de Deus. Olha, por acaso é tempo de vocês edificar a vossa própria casa, e a minha casa, essa casa vai ficar deserta? Quer dizer, eles deixaram de servir o Senhor, de edificar a casa de Deus, mas eles estavam edificando e adornando sua própria casa. Ou seja, as famílias se separaram do propósito de Deus. Então, já é uma tragédia, um paradoxo, quando diz, assim diz o Senhor, esse povo diz. Então, você tem a palavra do Senhor e você tem a palavra do povo. E, na verdade, o povo de Deus, a igreja de Deus, só pode ter uma palavra, que é a palavra de Deus. O que falarmos, o que vivermos, a autoridade máxima sobre nós deve ser a palavra de Deus. Não pode competir a palavra de Deus com a nossa palavra. E a casa de Deus é formada pelas nossas casas. Mas o que aconteceu? Esse povo diz, não vê ainda o tempo de edificar a casa de Deus. E o Senhor diz, por acaso é tempo de vocês adornarem as vossas próprias casas? E essa minha casa vai ficar deserta? A casa ali é o templo. Mas o conceito de casa é formado pelas casas que compõem a grande casa de Deus espiritual. E o Senhor diz que por isso ele fechou os céus. Parou de chover, ele não abençoou as plantações deles, eles esperavam colher muito, colher pouco. O pouco que colheu, ele assoprou, e o salário que eles receberam, colocaram no bolso, era como um saquetel furado. Por quê? Porque era um meio de Deus chamar eles para voltar ao princípio da sua casa, formada por casas. Então, qualquer coisa na obra de Deus, você começa a ferir famílias, até o nosso estilo de vida de igreja. Se nós tivermos alguns movimentos, algumas atividades, isso começa a sacrificar as famílias. Isso pode trazer uma disciplina para nós. Tanto que Paulo diz assim, em Coríntios 14, 1 Coríntios, se as mulheres quiserem aprender alguma coisa, pergunte aonde? Em casa aos seus próprios maridos. Ué, Paulo está contra as mulheres? Não. Ele está querendo restaurar o princípio da família. Por que a irmã vai honrar mais os obreiros do que o seu próprio marido? E há mulheres e irmãs que se um obreiro der uma direção e o marido pensar diferente, ela vai honrar o obreiro e vai ficar contra o marido. E isso é uma quebra de princípio terrível. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de obreiros, muitos anos, uma discussão interminável. Já o que você acha? Eu acho que se a gente nos colocássemos apenas como irmãos antes de obreiros, não teria esse problema. Vocês estão discutindo uma questão de uma família, e aquela família tem um marido, a mulher tem um marido, aquela família tem um cabeça. Nenhum obreiro tem autoridade e direito de interferir. Mas às vezes os obreiros querem exercer um autoritarismo tão grande que ele manipula as famílias da igreja.
E os filhos também. Amanhã nossos filhos são contratados, arregimentados para exercitar um tipo de serviço, mas está quebrando o princípio da família. E os pais não podem falar nada, se falar vocês são rebeldes. Então, queridos, precisamos voltar aos princípios, os valores da palavra de Deus nesse tempo. E orarmos, Senhor, como agradar o Senhor. E aí precisamos voltar para a palavra, para a nossa oração, para a nossa relação, para o nosso viver, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no final, que o versículo 7 do capítulo 3, ele diz que os maridos devem conviver a vida comum do lar com sabedoria, dando a honra às mulheres como vaso mais fraco, mas co-herdeiros da graça de Deus com vocês, para que as vossas orações não sejam interrompidas. 1 Pedro 3, 7. Puxa vida, nós podemos estar com as orações interrompidas se a relação do nosso lar não estiver ajustada. Aí não adianta vigília, conferência, não adianta nada. Porque Deus é um Deus de família. Né? Deus é um Deus de família. Antes de sermos maridos, mulheres e filhos naturais, estando no Senhor, nós somos filhos de Deus e membros do corpo de Deus. Então nós temos uma relação dupla, uma natural e uma espiritual. O problema é quando esquecemos que somos membros do corpo, o Espírito Santo habita em nós, e se o marido é um cabeçudo e a mulher um pouquinho rebelde, nós vamos ter crise entre marido e mulher por esquecermos que somos filhos. E nós não podemos quebrar os princípios que Deus estabeleceu na palavra. Ela não é só sua esposa, marido, ela é filha de Deus, você não tem o direito de tratá-la assim. Sem honra, sem amor, sem paciência. E quando fizer, tem que consertar. Por outro lado, ele é seu esposo, mulher. E a Bíblia diz que a mulher deve respeitar o marido como ao Senhor. Em Efésios 5:22 em diante, a missão da mulher é amar, a missão do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida. Essa é a nossa maior dificuldade, amar a esposa. E a missão da mulher é se sujeitar e respeitar o marido. Mas a maior dificuldade das mulheres provavelmente seja respeitar. Se deixar, ela vai ser a cabeça da casa. Ela quer decidir as coisas, ela quer liderar. O papel da mulher é ajudar o homem a ser homem. É ajudar o homem a representar a Deus. É ajudar o homem a ser um homem espiritual. Mas que dificuldade quando o homem é fraco, quando o homem não é consagrado, quando ele não sabe administrar suas finanças, quando ele não sabe ser marido, provedor, às vezes nem trocar um chuveiro. Que dificuldade para essa mulher. Porque se a mulher retira suas mãos, talvez a casa caia. E hoje a gente vive um tempo assim, né? Lá no Rio de Janeiro e outros lugares do Sudeste existe aquela frase marido de aluguel, ou aquele conceito, que às vezes as mulheres têm que contratar uma outra pessoa, um outro homem, para arrumar as coisas em casa, que já pediu há 6 meses, 8 meses, e até hoje ele não resolveu. Certa vez eu estava em Natal, servindo os irmãos, e eles disseram, vamos dar um bar, vai uma comunidade pobre, os irmãos. E tinha um desafio lá, uma que tinha uma pessoa que veio do tráfico, era o segurança, para você fique em oração, porque quando você estiver pregando, ele vai estar com a metralhadora apontada. Ele está se convertendo, ele é um irmão, mas é um irmão que trabalha com o tráfico. Pode exortar. E a outra que eu fui na casa da família que estava recebendo os irmãos, estava mais à frente. Vamos lá, estava um cafezinho, na hora de ir embora, eu falei assim, irmão, imagine, é só uma imaginação, que você acha que a sua esposa não quer mais reunião aqui. Mas só imagina, é só um pensamento. Você acha que ela está dando lugar ao diabo. Mas vamos supor que a coisa está tão grave que ela está escondendo o leite para você não servir o Nescau do reunião, o leite das crianças.
Mas, por outro lado, tem um cano de água embaixo da sua pia que está pingando lá tem 2 meses. E você tem tempo para reunião, tem tempo para isso, tempo para leitura, e honra os outros irmãos, mas você não conserta o cano embaixo da sua pia. A sua mulher está desgostosa. Você acha mesmo que é o diabo? E eu fui embora com o irmão. Quando a gente está lá no meio do caminho, tocou o celular do motorista. Eu nunca tinha ido nesse lugar, nem conhecia os irmãos. Oi, irmão, o que foi? Não pode falar a vida dos outros para estranho. Que vida dos outros? Eu estou com cana há 2 meses atrás. A minha mulher está escondendo leite e não quer reunião na minha casa. E eu julgava que era o diabo, estou brigando com ela. Os dois estavam numa crise terrível. E eu estou me arrependendo. Eu não sabia de nada, mas me veio assim uma palavra de conhecimento. Então, irmãos, precisamos ver se há gota d'água dentro da nossa casa. Quantas vezes não temos tempo com os nossos filhos, né? Um diálogo, uma coisa pequena. Tempo com os filhos, um passeio, porque essas coisas não são santas, não são espirituais. Não. Tudo é santo. Não há um dia melhor, um dia santo, um lugar santo e um líder santo, ou alguém mais santo. Tudo é puro para os puros, ou seja, onde colocar as plantas dos pés. Para nós, todos os dias são iguais, e onde estivermos, o Senhor está conosco. Nós devemos amar os nossos filhos, esposa. Algumas vezes eu fugi, assim, viajei com Miriam, porque era tanta reunião, tanta coisa, eu falei, não, isso aqui não está adequado, porque nós estamos, inclusive, perdendo a nossa relação como marido, mulher e filhos, e família, porque estamos muito tempo e nós podemos ganhar algumas coisas e perder a família. Então, tem que haver muito equilíbrio. Aqueles irmãos que são líderes, né, irmãos que têm cargos pastorais, orar para como o Senhor nos dá sabedoria para viver uma vida que agrada o Senhor. Se o Senhor nos ajudar, no próximo tempo, se tivermos no próximo tempo, poderemos falar sobre a batalha do casamento e a manutenção do casamento. Coisas que precisam, com a graça de Deus, a gente considerar os inimigos do casamento e como nós nos blindarmos dessas coisas que hoje é tão comum, mas que desintegra e destrói. Né? E, ao mesmo tempo, como ter uma vida equilibrada em relação à família. Que Deus nos dê essa graça. Mas essa primeira fala é mais para nos provocar a refletir, a pensar, será que em algum momento nós, de fato, não estamos honrando a Deus e vivendo uma vida na família como deveríamos viver? Não se trata de super-homem, super-mulher, mas se trata de pessoas fracas como nós, que estamos procurando conhecer a Deus por meio das crises do casamento. Mas que a melhor coisa, como fez Davi, é voltar à pessoa que é o nosso Deus. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, enquanto há tempo, precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Comecei a preparar uma mensagem, tem uns 7, 8 anos, aos pais que têm filhos desviados. Até hoje eu não preguei. Porque é algo tão sofrível e tem que ter muita compaixão, unção, misericórdia. Porque não é fácil para os pais ter filhos desviados, aquele filho que você criou com tanto amor e amanhã ele... A gente tem compartilhado, mas eu pensei em escrever ou ter uma série de mensagens sobre isso. Mas a parte mais dura que eu observei é que na história da igreja, muitos filhos, ou vários filhos de líderes, não suportaram mais o estilo de ministério duro, e o estilo de ministério da igreja foi o trampolim que ele pulou para ele. E aquilo foi uma fuga. Claro que cada um vai tomar a sua decisão, não devemos culpar os pais, mas se não tivermos equilíbrio, a igreja se torna um ambiente que os filhos não vão amar estar, por um tipo de religiosidade, de ativismo que não expressa a graça e o amor do Senhor. É mais um legalismo, um autoritarismo, isso fere famílias e fere os nossos filhos. Agora, como recuperar
pessoas feridas pela igreja ou pela liderança. Como restaurar família. E nós, hoje, infelizmente, lidamos com casais que estão, inclusive, se separando ou estão vivendo em grande crise porque a mulher segue um obreiro e o marido não quer mais seguir, ou não quer mais congregar ali. E ela prefere perder o casamento, perder e sofrer família para ser fiel a essa liderança. Então, é uma situação, ou vice-versa. Então, a gente vê que esses fundamentos não estão realmente alicerçados na palavra de Deus com aquilo que Ele plantou para nós. Que Deus nos ajude a ter compaixão. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por tamanha longanimidade de o Senhor nos sustentar até o dia de hoje. Apesar de sermos tão desequilibrados, tão frágeis, o Senhor tem nos amado e nos sustentado. Nós pedimos misericórdia, que o Senhor possa derramar iluminação, espírito de sabedoria e iluminação, abrir os nossos olhos, nos dar graça para podermos também honrar o Senhor na nossa casa. Que o Deus do universo seja o Deus do nosso lar. De ordenar a nossa família e que sejamos esse exemplo dessa relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Que tenhamos lares saudáveis para sermos cura para a sociedade e também um ambiente saudável para os nossos filhos. Perdoa os nossos pecados. Perdoe os nossos equívocos. Nos ensine a amar profundamente uns aos outros. Nos ensine, Senhor, a restaurar esse relacionamento que agrada o Senhor. Ó Deus, que hajam vidas transformadas. Abençoe os lares e abençoe os nossos filhos. Abençoe, Senhor, a igreja. Nós contamos com a tua bênção nesses dias para que a tua palavra venha curar os nossos corações. Nos fundamentando, nos pastoreando, nos instruindo, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Abençoe-nos nesse dia e também amanhã, e o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Bem, amados, obrigado.